eu vi que tem que cantar, né? E aí depois eu fiz com a intenção do som ser escutado mesmo, do som do violão mesmo. Então você cantasse na mente, não cantasse, entendeu? Se fosse para cantar, cantasse sem medo, sem vergonha. Aquela, Não, né? mas Falou? você tem que Tem vergonha. entender que eu estou crescendo. Um dia, quando eu crescer, eu vou ser igual a você. Sem Eu? vergonha. E aí eu vou Não, começar não, a cantar o eu Pérola. morro de vergonha. E aí eu não vou ter mais vergonha. Você é baixinho, professor? Ele é Oi? baixinho. Ele é. Ele é Ele tem uns baixinho. Quanto de 68, altura? eu Estou acho. entregando a minha altura aí. Eu Não, sou não estamos denigrindo. Sei Plínio. lá que palavra que é. Ó, só para vocês terem ideia, Felipa, quanto você tem de altura, Felipa? 1,60. 1,60. Eu tenho 2 metros, cara. Não é verdade. Mentira. Não é verdade, É professor. mentira. É A gente mentira. tinha um colega de 2 metros no ano passado, no primeiro H. Tô brincando. Tinha. O Gustavo é aquele menino que você viu, professor. E você ficou Eu encantado sei, com a altura dele. Ele sim tinha 2 metros. Ele tem sim 2 metros. Eu tenho 1,70. Eu tenho 1,70. Mentira. Ah, tá. É. Bom, vamos começar a aula. É claro que eu vou compartilhar uma tela com Vou ficar no Facebook ainda. É aula Eu de também. quem? essa tela aqui que eu quero compartilhar. Na última aula, Felipa, você jogou, a gente jogou aquele jogo de ligações químicas, né? E Isso. aí, o que eu quero que vocês prestem muita atenção? Ó, eu abri numa tela, mas foca primeiro na minha câmera. Peraí, eu vou resetar. Eu vou ter que juntar os vídeos, né, para juntar essa aula. Deixa eu abrir a câmera. Las madres, los caminos de la vida. Na última aula, a gente aprendeu o quê? Interação. Nós aprendemos, ó, isso aqui. Interação entre os átomos, né? Ó. Tá vendo que isso aqui é um átomo, tá? Isso aqui é um átomo. E esse aqui é um outro átomo. Átomos diferentes. O que a gente aprendeu na última aula mesmo? Nós aprendemos a entender como é que funciona a interação entre átomos. E aí, na interação entre átomos, nós temos o quê? Temos a carga positiva atraindo a carga negativa do outro. Mas eles vão chegar numa certa distância que não vão ficar grudados. A carga negativa dos dois vai repelir. Então isso aqui vai ficar assim, vai ficar numa distância. E essa distância a gente vai representar desta forma. Nós vamos representar a distância com isso aqui, ó. Com essa ligação. Ó, com essa ligação aqui, tá vendo? Esse negocinho aqui que vocês estão observando, essa haste, é isso que é a distância de interação entre esses dois átomos. E eles acabam se ligando, né? Isso aqui que é a ligação. E é claro que esse daqui é um átomo de oxigênio e esse aqui é de hidrogênio. Se o de oxigênio se ligar com um elétron, ele vai ter 6 mais 1, 7. Tá certo isso aqui ou tá faltando mais alguma coisa aqui, turma? Pensando na regra do quiteto. Vocês estão no Facebook? Sim. Nem tenho isso, professor. Não tô. Não, eu também. Então, Giovana e Felipa. O oxigênio, ele não tá Porque na eu não sou do família. J mesmo. Ele tá na família 6, né? Isso. Se ele Pode tá na continuar, família- professor, tô bem. Ó, se ele tá na família 6, para ter 8, ele precisa de quantos? 2. 2. Aqui só ligou com 1. Então tá faltando mais 1, né? É, porque tem que ter 8, né? Tem que ter 8, Peraí. isso. E aí, por isso que ele tem outro lugar de interação. Tanto que vai vir um outro hidrogênio e ele vai se ligar. E vai formar isso que conhecemos por molécula. Isso aqui é uma molécula, e essa molécula está representada por 3 átomos. Um átomo de oxigênio e 2 átomos de hidrogênio, certo?
Bom, isso aqui é o que nós aprendemos. Tanto que a ligação que está acontecendo aqui, ó, metal, desculpa, não metal, que é o oxigênio, com não metal, que é o hidrogênio, que tipo de ligação é isso aqui? Covalente. Covalente. E as duas ligações são covalentes, né, nesse caso. Tanto essa aqui, essa haste aqui, como essa, né? As duas ligações são covalentes. Beleza, mas aí, ó, eu pergunto para você. Tudo bem, mas existe essa molécula aqui, oxigênio e 2H. Que molécula que vocês acham que é? Que vocês conhecem? É da água, não é H2O? É da água, é o H2O. Então, uma molécula da água, ela é dessa forma aqui, do jeito que vocês estão vendo aqui. Ela é angular, ela tem os hidrogênios assim, dispostos dessa forma, e o oxigênio aqui. E tridimensionalmente ela é assim, né? Ela é do jeito que vocês estão vendo. Mas, num copo d'água, a gente não tem somente uma molécula d'água. A gente tem várias, não tem várias? Não tem? Cadê? Giovana, Felipa. Ah, era pra responder mesmo? Sim, várias. Eu achei que era uma pergunta retórica. Ah, você tá me testando? Não, nunca. Tô brincando. Ó, agora não é uma pergunta retórica. Ó, eu tenho duas moléculas aqui, certo? Duas moléculas d'água. Nós aprendemos como acontece a interação entre os átomos, mas não aprendemos ainda como é que acontece a interação entre as moléculas, né? Tanto que na aula da semana passada, a gente aprendeu interações atômicas. Esta aula, ela fala sobre interações moleculares, que acontecem entre moléculas, ok? Como assim, professor? As moléculas vão interagir uma com a outra. Então, não se confundam. Existe interação entre o átomo para formar a molécula, ele tem que ter átomo interagindo. E aí, quando você forma a molécula, é claro que não tem uma molécula só, vai ter várias. Então, você vai ter interação entre as moléculas. Aqui só tem duas, mas poderia ter um mol, poderia ter várias moléculas, né? E elas interagem. E aí, a questão, como que interage? E aí, vocês estão vendo uma tela aí, que eu estou compartilhando, para vocês entenderem como é que acontece essa interação. Ah, estou compartilhando com o centro de mídias, só um minuto. Vocês irão ver como é que acontece essa interação dessas moléculas. E aí, para entender isso, ó, eu tenho um átomo A e um átomo B. Essa é a molécula mais simples que tem, tá? Que é de 2 átomos. Tá vendo que esse átomo, eles têm eletronegatividade. Lembra da aula de eletronegatividade? Quanto maior a diferença de eletronegatividade, vocês sabem que temos uma interação iônica. Quanto menor a interação, quanto menor a diferença de eletronegatividade, nós temos uma ligação covalente, certo? Vocês lembram disso, né? Uhum. Certo. Aqui eu posso variar, tá vendo que eu posso variar a eletronegatividade do A, tendo less, o que é less mesmo? O que é less? Less Menos. menos E more é mais. isso, que é mais. Então eu posso diminuir ou aumentar. A mesma coisa no B, posso diminuir ou aumentar. Vamos colocar aqui o exemplo de uma molécula. Digamos que ela tem uma eletronegatividade alta e uma eletronegatividade baixa. Isso aqui a gente pode dizer que pode ser um íon, né? Não pode ser um íon? Porque a diferença é alta, né? Não é isso? Turma? Acho que sim. Tá. Como é que vocês vão saber se é iônica ou covalente? Iônica, ó, covalente. Covalente é isso aqui, ó. É quando eu tenho, por exemplo, vamos colocar que aqui é 1 e aqui é 1. 1 menos 1, 0, né? 0. Tá. Eu vou colocar 10 agora, no máximo. 10. 10 menos 10? 0. 0. E agora eu vou colocar assim. 10 menos 0? 10. 10. Vou mudar, ó.
Aqui é a mesma coisa. 10 menos 0, 10. 10. Quanto maior for seu valor, a diferença, né? Eu fiz uma conta de menos entre um e o outro, é um composto iônico. Se a diferença for menor, tipo esses aqui que deu 0, né? Ó, ou esse aqui, né? É covalente. É covalente. Ok? Ficou claro agora? Calma, então a diferença maior é iônica e a menor é covalente. Covalente, isso. Que é aquela aula de caráter iônico covalente. Tanto que a faixa, para dizer se é iônico ou covalente, a eletronegatividade era 1,7, se não me engano, né? É, maior que e menor que 1,7. Isso mesmo. E a mesma coisa, é feita uma conta de menos. Aqui é a mesma coisa, é uma conta de menos. Agora eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar esse átomo aqui vai ter uma eletronegatividade baixa e o átomo B vai ter uma eletronegatividade alta. Então eu posso dizer que essa ligação que está sendo feita é iônica ou covalente? Iônica. Iônica. Então isso aqui tem carga, né? Isso aqui tem carga porque é iônico. Como é que eu vou saber se isso aqui tem carga e como é que isso aqui se comporta? Já que eles já se ligaram, agora eu tenho que olhar na molécula. Agora eu vou olhar para a molécula. E para isso eu vou usar o recurso dessas placas aqui. Eu vou carregar essas placas, ó. Essa placa é positiva e essa placa é negativa. E aí você vai pensar que nem no ímã. Tá vendo que isso aqui, quem é mais negativo? Não é o B? Ó, quem é mais negativo? Sim, o B. Se ele é mais negativo, ele tem que estar próximo da placa positiva, certo? Certo, né? Uhum. Ok, olha só o que acontece quando eu tento aproximar ele da carga negativa. Ele fica? Não, Não, por quê? Por que ele será que porque. Calma. Porque vai ficar a energia negativa com a energia negativa e vão se repelir? vão Alguma coisa se... assim? É isso mesmo, eles vão se repelir por atração mesmo eletrostática, por repulsão eletrostática, quer dizer. Giovana Vai se inteligente. repelir, ó, tá vendo? Então, Ai, você viu. a carga negativa vai atrair a positiva e a carga positiva vai atrair a negativa. Que nem a gente viu em ligação entre átomos. A mesma coisa você vai pensar entre as moléculas. Então, se eu tenho uma molécula que o lado dele é positivo, ele vai aproximar o lado negativo. E o lado positivo da outra molécula vai ser aproximado pelo lado negativo. É dessa forma que a gente vai pensar. Bom, legal. Isso quando eu tenho uma diferença de eletronegatividade. Tanto que quando eu coloco esse aqui, ó, eletrostática potencial, ele mostra, sempre vocês vão ver isso, essa aqui é a nuvem eletrônica, ou seja, que é a nuvem de elétrons que esse átomo tem. E quando é vermelho, é porque é negativo, tem muito elétron. Quando é azul, é porque é positivo, ou seja, que não tem elétron, quase não tem elétron. Então, ele é positivo. Legal, mas o que acontece, ó, o que acontece quando eu tenho um átomo que ele é assim, ó, vou colocar assim e assim, ó. Metade, metade. Isso aqui é como se fosse 5 menos 5. 5 menos 5 é quanto? 0. Zero. Isso aqui, então, não tem carga, né? Não, Então, isso aqui é certo. iônico ou covalente? Covalente. Covalente, muito bem. O que será que vai acontecer se eu ligar? O que vocês acham que vai acontecer se eu aproximar ele de duas cargas aqui? Vai acontecer alguma coisa? O que vocês acham? Acho que não. Não? Vamos ver, ó. O B é negativo, né? Segundo o que está aqui, esse átomo B, ele tem eletronegatividade. Lembrando que o átomo A tem a mesma, né? Quando eu viro para cá, ó, ele permanece. Ou seja, que quando o meu átomo tem ligações que são covalentes, eles não têm carga. Tanto que quando eu coloco para aparecer a carga, ó, é branco, aparece uma carga estabilizada. Não é nem azul nem vermelho. E aí, tanto faz ele estar
Ou seja, que ele não vai sofrer uma aproximação. Tá vendo que legal? Não vai sofrer uma aproximação de cargas. Viram? Professor, que exemplo você tem disso aqui que não sofre aproximação? Olha só que legal. Isso aqui, ó, se eu aumentasse aqui a eletronegatividade, eu poderia colocar na máxima, mas é como se eu tivesse como se eu tivesse isso aqui, ó. O oxigênio, tá vendo? O O e o O. O que é O com O? Não é O2? É O2, né? Sim. Sim. Esse O2 é aquele O2 que a gente respira. É aquilo lá que a gente está respirando. Esse O2, vocês já viram O2 líquido? Alguém ou já ouviram falar em oxigênio, O2 mesmo, só que no estado líquido? Não Acho sei. que não. Não. Acho e que não também. se ouvir falar, não é comum. Já ouviram falar do oxigênio no estado sólido? Também, acho que não, né? Então, em que estado Não. físico que você vai encontrar oxigênio? Gasoso. Por quê? Porque ele não tem carga. A carga dele está estabilizada, ou seja, que ele não vai conseguir interagir com o outro. E é por isso, devido a essa falta de interação, que ele é um gás. E ele fica disperso. E isso é legal porque você pode prever qualquer molécula. Por exemplo, se eu pegasse o N2, que é o gás nitrogênio, ele vai ser difícil de interagir. Por isso que ele fica no estado gasoso, né? Já que ele não interage com nenhuma carga, ele fica lá, né? Não tem como, certo? É diferente de quando tenho moléculas que têm carga, né? Que tem carga. Se aumentasse a eletronegatividade, eu vou aumentar desse, ó. Tá vendo que isso aqui começa a ficar de outra cor, certo? Essa seta aqui, começo e fim, ela só identifica para onde que tem mais elétrons. Então, o começo da seta identifica onde tem o menos e o final da seta onde eu tenho mais elétrons, que é o B, né? Que ele está mais eletronegativo que o A, ok? Tanto que aqui, ó, já sofre uma repulsão. E se você for ver bem, ó, existe uma diferença quando eu faço isso, ó. Estão notando uma diferença? Só E que aí? um vai para um lado e o outro vai para o outro. Vai para o outro. Mas é só isso ou tem uma coisa acontecendo diferente? Ele fica mais lento quando volta, sei lá. Isso, tá vendo que ele fica mais rápido quando a diferença da eletronegatividade é maior. E aí, quando diminui a diferença da eletronegatividade, fica menor. Legal, né? Fala a verdade, isso aqui não é punk. Bom, aqui acontece com 3 átomos, como vocês podem ver, só que é um pouco mais complicado de observar. E a intenção não é complicar a vida de vocês, a intenção é conhecer algumas moléculas. Olha só que legal. Isso aqui é a molécula Que legal. que é a molécula do ácido fluorídrico. Tá vendo como é que ela é? Ela é assim, desse jeito. Legal, né? A molécula da água é aquela que eu apresentei para vocês, ó. É essa aqui. Que é um H, né? Turma, não esqueçam que ela tem esse jeitão aqui. Ela existe, tá? Ela é desse jeito. Se eu pegar uma molécula, por exemplo, do CO2, que é aquilo que a gente libera, olha só como é o CO2. Vocês viram? E é até legal de mostrar. Deixa eu ver se esse aqui mostra. Não, esse aqui não. Ó. Ah, esse aqui é legal. Tá vendo que eu tô colocando molecular dipole, que é o momento de dipolo. Olha só, eu vou mostrar uma diferença da água. Ó. O que é esse momento de dipolo, turma, da água? Essa seta está indicando onde é que tem mais elétrons. E é
onde a molécula vai se locomover, a resultante dela, né? Essa seta é de vetor. Mas o importante é que vocês saibam que isso aqui aponta para onde tem a eletronegatividade, tá bom? Pergunta: da água, onde é que está apontando a eletronegatividade? Não está acima do O? Hello? Sim, sim. É que eu me perdi. A bateria acabou, eu me perdi do que você tava falando. Certo. Aí, ó, vejam só o que acontece quando eu pego, digamos, o HF. Onde é que está apontando? No F. No F, né? Tá saindo do F, né? Significa que o F é mais eletronegativo. Beleza. Significa que isso aqui tem carga, né? Tem carga negativa que é no F, carga positiva que é no H. Vou pegar um outro. O CO2, ó. Cadê o do CO2? Achou? Acharam? Tá no. Não, Não tem, né? Não tem a seta, né? não. O que você conclui? Eu vou te dar uma. Que a. Ai, calma, aqui. Que a eletronegatividade é baixa ou nula. Isso, e aí, isso aqui faz ligações covalentes, não é? Uhum. Legal. E olha só, quando isso aqui está numa molécula, nós vamos separar em duas famílias, e agora ficou bem mais fácil. Polar e apolar. Toda vez que você não tem uma seta na sua molécula, ou seja, você não tem uma diferença de eletronegatividade, você pode afirmar que isso aqui é apolar, ou seja, não tem polos. E toda vez que você tem uma seta, que nem aconteceu na água, isso aqui é uma molécula polar. Professor, legal, mas o que tem a ver isso na minha vida? O que vai mudar isso na minha vida? Agora você vai poder classificar substâncias polares e apolares. E aí, como vocês sabem, aprenderam lá no fundamental, polar se mistura com polar. Apolar se mistura com apolar. A água se mistura com óleo. Oh, desculpa. Opa! Água se mistura com Muito álcool. bom, professor. Meu Água se Deus. mistura com álcool. Misturas homogêneas e heterogêneas estão chorando agora. Então, mas agora você consegue entender por que o álcool se mistura com a água. Porque nós temos a água que é polar, ela tem polo, e Meu o álcool também tem polo, né? É que aqui não vai aparecer. Deixa eu ver se tem álcool aqui. Álcool. Não tem, mas não tem, enfim. E aí, tudo que é polar vai acabar se misturando. E aí, daí que você tem a classificação. Ah, essa substância mistura com essa aqui não se mistura com essa. Ah, essa mistura com essa, entendeu? Pergunta. Uhum. Será que, por exemplo, a água, ela vai se misturar com... Será que ela tem ela se mistura com esse aqui, ó? O que vocês acham? Mistura ou não? 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 Essa molécula é polar? Ou apolar? Vocês lembram? Calma, a polar é a que Não tem seta. tem. Tá, então ela é apolar. Essa aqui tem seta. Ai, olha. Não, calma, a polar tem seta e a apolar não tem. Isso, Então é polar. polar. Então, se ela é polar, vai se misturar com esse aqui, com a água? A A água é polar ou apolar? polar. Polar. O E as clorofórmio... polares não se misturam, é isso? Não. O polar se mistura com polar. Ah, tá. O apolar só se mistura com apolar. Ah, tá, entendi agora. Então, a que você mostrou antes e essa vão se misturar, porque as duas têm seta e são polares. Isso, vão se misturar. Isso, muito bem, muito bem. Agora, vamos... E esse aqui? Esse aqui é polar ou apolar? Apolar. Apolar. Será que esse aqui se mistura com esse aqui?
Sim, porque ele também é apolar. Pronto! E agora fala para mim onde está o oxigênio e o nitrogênio. Ele está embaixo da Terra? Calma, que? Onde estão o gás nitrogênio e o gás oxigênio? Eles não estão no ar? Sim. Pronto. Você acabou de concluir que por que eles estão no ar? E por que eles se misturam? E por que quando você pesquisa a mistura de gases, aparece oxigênio e nitrogênio? E não só eles. Quem mais aparece aqui no ar? Não aparece esse aqui? Uhum. CO2. Pronto, você matou a charada. Apolar somente vai interagir com apolar. Entendeu? Ah, então é só setinha, setinha, sem setinha, sem setinha. É, isso mesmo. Aí, ó, vou até pegar um outro. Entendi tudo. O gás metano. O gás metano. Será que eu encontro ele no ar? Posso encontrar ele no ar? Ou na água? O que vocês acham? Na água ou no ar? Quem? Esse aqui. Perdi. O metano. Esse aqui é quem? Metano. O que eu tô mostrando. É no ar. No ar. No ar, isso, no ar. Tanto que ele é um gás. Se você pesquisar no Dr. Google, vai aparecer. Ah, é gás metano. Isso. Ele fica no ar, porque ele é um gás, ele é o apolar, né? Perfeito, turma. Já deu minha hora. Muito obrigado por vocês terem participado. Já passou da hora. Já passou da hora. Novidade. Nada de novo. Quero a minha Nada de presença, professor. Pelo amor de O Deus. que é sua presa? Ah, você vai ter que responder uma pergunta agora. Eita. A Giovana vai fazer uma pergunta para a Felipa, e se a Felipa responder, ela vai tirar 10. Não significa que tem que ser da matéria, Giovana. Pode ser qualquer pergunta. Ele não especificou. E ele só falou responder, não Tá. falou quem quer acertar. É verdade. Ai, eu esqueci o nome da outra coisinha pra eu perguntar. Não, calma, eu vou pesquisar no Google pra eu não falar o nome errado, gente. Calma. Pega leve, por favor. Eu vou pegar. Vai pesquisar no Google para você responder, viu? Não, eu Felipe? vou pesquisar o nome só porque eu esqueci. Eu não quero falar errado, porque se eu falar errado, eu também não vou saber a resposta. Sim. Vamos lá. Enquanto a Giovana faz isso, deixa eu dar presença para... Quem são os Ela vai ficar gravando? que estão no... Ah, verdade. Obrigado. De nada. Ué, cadê? Ah, tá.